Bem-vindo à revista Canal Kwanza Sul, a resenha informativa de alguns factos que marcam a província. Eu sou o Henriques Soma. De janeiro a agosto de 2024, 3 pessoas morreram e 1.022 outras foram mordidas por cães na província do Kwanza Sul. O número tende a aumentar neste mês de setembro, já que se registra ligeira subida de casos de mordeduras no Sumbe. O facto preocupa as autoridades locais pela exiguidade do estoque existente ao nível dos municípios. Os dados foram avançados pela chefe do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias no Kwanza Sul, Tatiana Lunga. O número de casos de mordedura de cães, o Departamento de Saúde Pública notificou 1.022 casos de mordeduras de janeiro a agosto de 2024. Destes, resultaram 3 em óbitos, que é 1 no município do Ambuim e 2 no município do Ebo. A nível provincial, são dados que são notificados ao Departamento de Saúde Pública. Existem aqueles dados que não são notificados, que não chegam até a nossa unidade de saúde. Estes não temos informação, só temos este registro de todos que passam pelas unidades, direções municipais, unidades hospitalares e Departamento de Saúde Pública. Para quem acabou de ser mordido por um cão, deve imediatamente lavar a ferida com água e sabão e, em seguida, dirigir-se a uma unidade sanitária. Dizer que existem aquelas pessoas que aparecem com caso de mordedura e ela não sabe de quem é um cão, chamamos assim cão de rua, não tem nenhuma informação do cão. Aí é uma situação muito preocupante porque não sabemos o estado vacinal desse cão. É muito importante que toda pessoa que é mordida deve trazer a informação do cão, porque o Departamento de Saúde Pública, juntos das direções municipais de saúde e os hospitais, para vacinar existe critério, porque se o cão já for vacinado, a pessoa mordida não vai fazer a vacina. Quando o cão não for vacinado, aí sim, a pessoa mordida deve fazer, porque há cães que já apresentam sinais de raiva. O departamento, junto do Instituto de Veterinária, que controlam esses animais e vejam o estado desse animal durante 10 dias. É avaliado o animal, daí conseguimos dar conta que esse animal tem raiva ou não. Mas, por precaução, o Departamento de Saúde Pública apela que toda pessoa que é mordida pelo cão e o cão não está identificado deve fazer vacina. Dizer que as nossas vacinas nós recebemos do nível nacional, que nem sempre é uma quantidade que dá para responder à demanda, mas a nível do departamento conseguimos fazer um plano de distribuição para todos os municípios. E cada município consegue controlar esse número de casos a partir do supervisor de vigilância epidemiológica e mandarem assim todos os casos notificados para termos esse registro. Entretanto, os serviços provinciais de veterinária apontam para números mais avançados em termos de mordeduras de animais diagnosticados com raiva. Até agora a província registrou um número de 7.008 casos de mordeduras de cães, dos quais 4 canídeos estavam infectados com a raiva, ou então com a doença da raiva. E neste número grosso, isto é de referir que o município do Sumbe é o município que no primeiro semestre registrou o número de 300 casos de mordedura. Toda mordedura, nem sempre o animal tem raiva. Os serviços de veterinária constantemente têm vacinado os animais de segunda a sexta e temos feito coberturas vacinal. Fomos agraciados. Há pouco tempo houve uma formação dos técnicos que farão parte a uma campanha que está à vista. Esta campanha vai decorrer não só no Kwanza Sul, estamos certos de que poderemos minimizar este surto. A nível do Kwanza Sul, o município do Sumbe tem um canil gatil e este canil, queremos nós que daqui a dias poderá dar o seu arranque. E este canil tem por objetivo recolher todos os animais errantes ou então os animais vadios. Não estamos aqui a falar apenas do símio, que é o macaco, nem do felino, nem do canídeo, nem de outros mamíferos. Quer dizer, é um canil que recolhe até os animais domésticos que estiverem sobre a rua. Se houver um suíno ou um bovino disperso pela rua, também é recolhido.
Antônio Vundingulo, chefe do Departamento Provincial dos Serviços de Veterinária no Kwanza Sul, revela que só no primeiro trimestre de 2024 o departamento registrou cerca de 7.008 casos de mordedura de cães no município do Sumbe. Em 2005, a supervisão da luta contra o HIV-Sida no Kwanza Sul tinha apenas o controle de 4 casos positivos da doença, ao passo que até 2023 o número aumentou para mais de 2.000 novos casos e suspeita-se a existência de mais casos por serem diagnosticados acima do número apontado. Domingos Moreira é o supervisor provincial da luta contra o HIV-Sida. Diz que os portadores da doença cadastrados têm beneficiado de consultas, tratamento antirretroviral e apoio psicossocial. Entretanto, lamenta a falta de apoio moral por parte das famílias. Temos feito várias atividades para controlar então o VIH-Sida a nível da província do Kwanza Sul, como por exemplo na área preventiva e também na área de diagnóstico. Na área preventiva, temos feito tanto nas unidades sanitárias como na comunidade, que é feita pelos agentes comunitários da ADPPE, onde esses, para além de levarem a testagem do VIH, também levam então ou fazem a distribuição dos preservativos e as palestras que têm dado, que são palestras educativas, né, que informam a comunidade os riscos que levam com relação ao VIH e Sida, tanto nas unidades sanitárias como na própria comunidade. E esses testes são feitos na comunidade ao domicílio. Então, assim, nós temos feito realmente o controle do VIH a nível da província do Kwanza Sul. Nós demos vários apoios, né? Desde o direito à consulta, o tratamento antirretrovirais, como também o apoio psicossocial. Mas também aqui falta o apoio da parte das famílias. Com o alto nível de estigma e discriminação, a não aceitação dessas pessoas também tem comprometido naquilo que é o sucesso para a terapia, para o bem-estar psicossocial dessas pessoas que vivem com o VIH. Cada ano que passa, o número de pessoas vivendo com VIH tem aumentado. Como, por exemplo, em 2005, nós tínhamos apenas 4 casos positivos. Mas, no ano de 2023, já tínhamos registrado mais de 2.000 novos casos de VIH. E até ao momento atual, temos muito mais casos a serem diagnosticados. Por isso, a situação não é nada boa, porque todos os dias nós temos tido casos de VIH positivo, como por exemplo, a nossa prevalência a nível da província do Kwanza Sul é de 1,6%. Isto significa que em cada 100 pessoas testadas, 2 são positivas. Então, sim. O supervisor provincial da luta contra o HIV-Sida no Kwanza Sul diz que os números estão fora do controlo comparando aos dados de 2023. A contaminação das águas fluviais e marítimas continua a preocupar ambientalistas no Kwanza Sul devido ao impacto ambiental negativo que apresenta, colocando em risco a vida dos animais aquáticos. A contaminação das águas é apontada também como a causa do mau cheiro proveniente do mar nos municípios do Sumbe e Porto Amboim. O ambientalista João Buaio diz que a situação no Sumbe ficaria amenizada com a existência de uma ETAR, a estação de tratamento de águas residuais, que evitaria a canalização da água de esgotos aos rios. A poluição por odor, o mau cheiro nas cidades acaba por ser também uma preocupação e está sempre no domínio daquilo que são as denúncias das populações, aquilo que mais preocupa, porque o mau odor associado ao desconforto nas cidades, associado ao desconforto nas zonas em que as pessoas vivem, o mau odor também está associado a um conjunto de doenças respiratórias que podem advir dessas substâncias. O mau odor simboliza um excesso de substâncias como o enxofre, o excesso de enxofre, pode também estar associado àquilo que são
por exemplo, a bactérias e outras substâncias, de uma maneira geral, acabam por ser nocivas à própria saúde do homem. Especificamente na cidade do Sumba, nós temos um grande problema que tem a ver com aquilo que é o tratamento das águas residuais ou o tratamento dos resíduos, de uma maneira geral. Nós precisamos urgentemente que se faça já uma ETAR, uma estação de tratamento de águas residuais, pelo que se sabe é um processo que está em curso, mas nós não temos. Não tendo uma ETAR, o que é que significa? Significa necessariamente que toda a água de esgoto, que toda a água residual, que na verdade possui algumas propriedades nocivas e propriedades causadoras desses cheiros nauseabundos, acabam por ir diretamente para os rios, acabam por ir diretamente para o mar. E tem consequências. E como consequência, estamos a ver aí o resultado desses cheiros nessas zonas. Consequências, estamos a ver aí aquilo que é o prejuízo na economia azul. Estamos a falar necessariamente dos peixes, estamos a falar de todas as espécies que habitam, que fazem parte do ecossistema fluvial, do ecossistema marítimo, que acaba por danificar ou acaba por ter consequências pelo facto desse material residual, dessas águas residuais, irem diretamente parar nos rios. Então, é uma preocupação. Há necessidade, tal como já se disse, de se criar infraestruturas ou aprimorar as infraestruturas, que é para se concluir o projeto que se tem de tratamento das águas residuais. A par disso, há necessidade de continuarmos a tocar na tecla sobre aqueles procedimentos que devemos ter, que é para, pode-se assim dizer, despoluir as águas dos rios ou mesmo a água do mar, sobretudo na zona que tem contacto mais com a população, e essa maneira, os métodos que podemos usar aqui para diminuir essa poluição, passa necessariamente pela educação. A educação é essencial, é preciso que se criem condições de consciencialização das pessoas daquilo que é o perigo, daquilo que são os danos para a vida das espécies dos rios, com as práticas que se tem de lavar a roupa, de poluir a partir das atividades humanas. É preciso também buscar alguns métodos simples, como o uso de plantas. Há essa necessidade de quem faz a gestão dos resíduos, de quem trabalha com o tratamento dos resíduos, buscar, por exemplo, as plantas. Estamos a falar de plantas capazes de diminuir o excesso de metais, capazes de diminuir também a poluição. O uso da técnica de fitorremediação acaba por ser muito importante. De uma maneira geral, podemos dizer que os cheiros associados, por exemplo, a esse período, e não só, tem muito a ver com aquilo que é a maneira como se tratam os resíduos, que há essa necessidade de se criar uma estação de tratamento de águas residuais para que o processo de tratamento desses resíduos seja feita de forma científica e seja feita de tal maneira a não prejudicar a saúde. Jeremias Panguila, líder da organização Kutungangala, versando à preservação do meio ambiente na província do Kwanza Sul, diz que a contaminação das águas interfere significativamente na economia da região. A poluição das águas fluviais e marítimas acarreta um conjunto de danos que podem afetar a saúde humana, a economia e a própria preservação da biodiversidade e tantos outros problemas ambientais que podem ser identificados, não é? Então deve-se ter muito cuidado com a poluição das águas e deve-se tomar medidas tanto pelo poder público e tanto pela população em geral. Recomenda-se o uso correto de descarte de lixos, fundamentalmente a não utilização de materiais de difícil degradação, assim como sacos plásticos e embalagens, porque sabe-se muito bem que os materiais poliméricos, como plásticos, embalagens e tantos outros materiais que podem se identificar, causam um impacto muito significativo na poluição das águas. Assim sendo, os nossos cidadãos devem estar conscientizados a não utilização destes materiais. Claro que também a poluição das águas traz um grande dano para o fator econômico, porque sabe-se muito bem que
A água é o fator-chave para o crescimento econômico. A deteriorização da qualidade da água reduz significativamente o crescimento econômico, piorando as condições de saúde das pessoas, reduzindo a produção de alimentos, quer seja na esfera agrícola como na esfera marítima, e traz um impacto muito significativo na pobreza de muitos países. Ambientalistas no Kwanza Sul preocupados com a contaminação das águas fluviais e marítimas. Até a próxima.